Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Ponte de Comando aqui nas reviews de Jornada nas Estrelas, a série clássica. Conta mais, JC. E hoje a gente vai conversar sobre o episódio Missão de Misericórdia. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha. Os links de todas as nossas redes sociais vão estar embaixo na descrição do vídeo, assim também como os links para o meu trabalho como escritor e o trabalho do Bruno como músico. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, você pode comentar sempre com respeito ao amigo, ok? E claro, sempre bom ressaltar, as opiniões aqui são minhas do Bruno. Se você discordar, você pode deixar aí com a gente nos comentários também sempre respeitando a gente, né? Que é bastante legal, gosta de respeitar. Então, vamos lá, Bruno. Qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, esse episódio ele começa, como você costuma dizer, com os dois pés direto no peito, em que a Enterprise recebe uma mensagem codificada da Frota Estelar, informando que não houve negociações com uma raça chamada de Klingons. É a primeira vez que os Klingons vão aparecer na série, né? E aí eles vão tentar estabelecer de forma meio que forçada, novamente, a gente está vendo isso, relações com um planeta chamado Orgânia. E lá é um ponto estratégico para que esse conflito com os Klingons não se alastre. Então a missão deles, ela é meio que na marra. Não, a gente tem que estabelecer relações com eles para criar um posto para que a Federação e a Frota Estelar não sejam invadidos de forma mais grave contra o Império Klingon, que é uma espécie totalmente hostil. Uma coisa que eu queria muito comentar, assim, antes da gente começar, né, tal qual o Bruno falou, esse é o primeiro episódio que ele introduz os Klingons. Aqui ainda não são os Klingons que a gente vai conhecer de verdade, que são os Klingons cabeludos, vikingzudos, que arrumam treta. Não chegou nesse ponto. Aqui eles são os Klingons mais humanizados. Aqui os produtores, a gente vai até falar isso mais pra frente, mas é importante deixar isso claro agora, porque se você conhece jornadas a partir de Next Generation e você tá ouvindo a gente falar de Klingon agora, provavelmente você vai achar que a gente tá enlouquecendo. Pera, Klingon? É diferente. Os caras não tem nada a ver com o Worf. Então, não é questão de ter a ver, é questão que antes de Next Generation, a abordagem com os Klingons era um tanto quanto diferente. Eles eram bastante mais inspirados em culturas orientais, mais especificadamente nas culturas mongóis. Não sei qual era mais eu não sei por que eles pegaram essa cultura, talvez seja um contexto mais, talvez geopolítico da época, eu não sei realmente, na verdade eu não pesquisei para saber o porquê eles escolheram exatamente esse povo para essa parte da nossa cultura para conseguir colocar como os Klingons, mas lá em Next Generation eles vão mudar isso. Logo no primeiro episódio de Next Generation a gente já vai descobrir que os Klingons tiveram um looping de mudança completamente radical, a gente vai conhecer o Worf. Lá em Discovery os Klingons vão mudar de novo. E tem até uma piada de jornadas que eu acho que os fãs conhecem, que os Klingons são a raça que mais mudou dentro de jornadas. Eu acho que nenhuma raça dentro de jornadas mudou tanto quanto os Klingons. Mas a gente não vai falar disso agora a gente vai se focar mais nesses Klingons mais humanoides. Tem uma razão na lore para eles serem assim, embora eu não engula muito essa ideia. Mas, vamos lá. Brunão, o que você tem a me dizer sobre esse começo? Bom, o começo, né, ele já chega assim, né, com essa questão da guerra e da urgência, né? E o que eu penso é que, do nada, né, é bem diferente, né, esse estilo, né? Hoje em dia a gente tem um estilo de cinematografia em que as coisas são colocadas com uma estruturação prévia, às vezes não é em um único capítulo, e em série clássica é tudo em um episódio de 45 minutos. Então já tem um vilão super mortal, a força dele é tão grande quanto a Frota Estelar, né? E assim, o que dá a entender aqui é que eles estão enfrentando algo que nem a Enterprise dá conta, porque quando o Kirk está chegando em Orgânia, ele cita até pro Sul, se você vê que os Klingons chegou, foge. Pô, a Enterprise é a nave capitânia da Frota Estelar e ela não dá conta, né? Eu até entendo nesse aspecto, porque não é questão deles enfrentarem nave por nave. Aqui eles iam enfrentar uma frota Klingon. Uma frota, os Klingons, né, mandaram uma frota. O corpo da Federação mandou uma nave. Então, assim, é muito discrepante, né?
Mesmo a Enterprise não é uma nave mágica, eles não vão conseguir dar conta de várias naves de guerra ao mesmo tempo. E assim, por mais que a gente goste da Enterprise, eu acho que a gente comentou isso alguns episódios atrás, por mais que a gente goste da Enterprise, que a gente tenha nostalgia por ela, que ela seja a nau capitania, eu não sei se aqui ela já é a nau capitania da Federação, ela é uma nave que, baseada no modelo dela, ela vem cheia de bugs e erros. Se a gente for parar para pensar nos outros modelos da Enterprise, a maioria deles foi destruída no espaço ou foi aposentado anos depois. Então, assim, não é uma nave. Ela não chega nisso. Ela não é tão poderosa assim como a gente fez. É claro que os padrões do tempo dela, ela é exímia, mas mesmo assim, ela é só uma nave para enfrentar toda essa rapaziada. Desculpa acabar com o sonho de vocês. Coragem e pouca força. Exatamente. Desculpa acabar com o sonho de vocês que a Enterprise era uma nave invencível, mas ela não é. Na verdade, a Enterprise, ela se sustenta bastante pela tripulação. A tripulação dela é muito bem capacitada. Agora, assim, logo quando tu começa, né, e eles recebem esse alerta, quando eles estão chegando em Organia, aparece um D7, né, um Destroyer classe 7 lá dos Klingons. E assim, é uma observação assim, meio fora, né, que eu deixei aqui um ponto anotado, é que em tese o D7 foi feito para enfrentar naves da Frota Estelar como a Constitution Class. Então era para ser um contra um. Só que aí não foi. Aí a nave foi destruída na hora que o Kirk mandou abrir fogo. Então assim, é só uma pequena observação estranha assim, né? Eu achei, poxa, o D7 era para ser potente, mas aqui na primeira aparição ele não foi. Porém, quando eles estão lá, vai ter mais naves, e aí realmente a Enterprise vai ser forçada a fugir. Bom, antes disso, o Kirk e o Spock, eles descem em Organia, e aí eu fiquei pensando, pô, mais um planetinha bonito, né? Mais um cenário aberto aí, que o seriado tá mostrando, né? E assim, como é que é a palavra? É arcadiano, né? Aquela coisa da Grécia, de um lugar meio assim, paradisíaco, pessoas com cabras, com tecelagem. É super humilde, parece que você tá num filme da Idade Média, né? E tem até um castelo, né? Então, assim, super discrepante, né? Ninguém espera uma coisa dessa em ficção científica, mas eu achei de bom tom, por ser diferente, né? Organia é um planeta não desenvolvido, né? O Spock até fala que eles têm de um desenvolvimento de menor, né? Como se eles estivessem algo próximo do que a gente diria da Idade Média, né? E eles vão atrás desse conselho, né, dos organianos. E aparece do nada, né? O Yelborn, né? Que no caso aqui é o John Abbott, né? Que aparece, né? E ele vai ser o líder do conselho dos organianos, né? O que você achou do... Isso aí. A Yelborn. A Yelborn? Ah, isso mesmo, a Yelborn. O que você achou dele? Bom, falando desde o momento que eles descem para Solo até o momento que eles chegam no conselho, vamos parar para pensar que a Federação, ela... Eu ia falar isso depois, mas é uma situação tanto quanto engraçada, né? Porque a Federação não chegou em Organia como um benfeitor, né? Não, primeiro ponto a se detalhar aqui dessa história é que, pelo que eles entendem, não era nem para eles ter descido, né? Pelo que está estabelecido de primeira diretriz, em tese, não era nem para eles ter descido. Não, eu até entendo eles terem descido, talvez os organianos já tivessem tido contato com eles, talvez, mas os organianos não tiveram contato com vida alienígena, e a medida da urgência, tudo bem, eu entendo eles terem descido, mas é bom a gente já pensar desde agora que a Federação não tá lá de graça, nem tá lá pra troco de nada, entendeu? Não é o desespero. Eles fossem lá para fazer doação, não. Eles estão lá porque é um posto importante. Então, assim, esse tipo de situação ele tem ficado muito comum nos nossos reviews, né? A gente está analisando episódio por episódio, a gente está entendendo aos poucos que, por mais que a Federação sejam uns mocinhos, que eles sejam uma comunidade perfeita, tecnicamente, eles não... então, por isso diz tecnicamente. Por isso que eles sejam perfeitos tecnicamente, eles nunca fazem nada sem um bom motivo. Eles não estariam em Organia se eles não tivessem nada a ganhar lá. Eles não foram lá
o planeta das hortas se eles não tivessem que ganhar coisa com escavação, entendeu? Lá no episódio que a gente falou lá atrás, no último, se eu não me engano. Todas as medidas Então, assim, têm uma razão, a federação, respeito por todas as raças, união, força, mas também interesse, né? Tipo, e isso não é uma crítica. Eu acho que todo governo, qualquer governança vai fazer isso de qualquer forma. Eu não estou criticando a federação. Eu só estou levantando um ponto para a gente entender que a federação, eles são uma utopia governamental. Porque eu paro para... Eu tenho lido alguns dos nossos comentários que a gente recebe aqui no canal, e eu percebo que isso não é nenhuma crítica. Isso é uma forma como existe uma percepção de que nós, como fãs, encaramos a federação como uma utopia benevolente de raças que precisam de ajuda, sabe? Não é bem assim. E não é assim. Quem aí for mais nerd vai entender. A federação não é a frota do chapéu de palha em One Piece. Eles não estão lá para salvar todo mundo. Não, a federação ela tem interesses próprios. E aí a gente vai saber mais a gente vai começar a entender isso lá na frente, quando a gente for ver Deep Space Nine, que aborda muito desse lado. Mas aqui já dá pra gente sentir como é que é o funcionamento desses caras. E aí quando eles descem... Retomando o que você tá... Até do que você tá comentando sobre a necessidade da federação, o Kirk ele mostra de todas as formas possíveis, quando ele entra na sala do conselho, os motivos dele estar ali e serem justos. Se vocês ficarem na mão dos Klingons, vocês vão ser escravizados, vocês vão ser massacrados, né? Eles são uma ditadura militar, eles não estão nem aí para vocês, eles querem só o planeta. Se for para matar vocês, eles matam, né? Então, assim, o Kirk ele se esforça ao máximo nessa questão. Eu não tô aqui preocupado se vocês vão gostar ou não. Eu preciso estar aqui para que eu não seja atacado e vocês de tabela. Só que, assim, o que é interessante é que os Organianos no Conselho, eles não demonstram preocupação nenhuma. O que eu gostei desse tempero de mistério, porque o Spock ele vai percebendo que aquilo ali é uma completa sociedade estagnada, né? Que eles não têm desenvolvimento nenhum desde os relatórios anteriores, até informações de que há mais de 10 mil anos aquele planeta está do mesmo jeito. E isso não é natural. Não é natural. Uma sociedade ficar 10 mil anos igual. Ou aconteceu alguma coisa muito grave, ou eles estão perdidos, né? Então o Kirk ele usa isso como um argumento para tentar vender o lado bom da federação. E isso me lembra um pouco do que é o produto de Jornada. Jornada é uma série que nasceu no meio da Guerra Fria. E a gente vê o soft power, né, como o pessoal da geopolítica gosta de falar, né? Que o soft power ele é o quê? Ele é as benesses que você tem para oferecer a outros povos e nações em benefício de você ter em troca vantagens, né? Cultura, educação, tecnologia, às vezes por uma troca de interesse de poder, influência, território, né? A gente vê isso no mundo, né? No mundo real. E aqui a federação está usando do soft power dela, eu vou te dar educação, tecnologia, técnicos, milagre, alimento, mas deixa a gente ficar aqui. E o que é interessante é que me lembra como se fosse aquele fazendeiro vendo algum projeto de progresso chegar na terra dele, e ele, velhinho, fala para eles, não tô nem aí para isso, eu vou ficar na minha terra, não quero sair. E os Organianos são assim, eles não abrem mão, não, pra gente isso não importa, se eles virem a gente fala com eles. E o Kirk ele fica inacreditável, né? Pô, eu não sou um diplomata. Eu gostei dessa frase que o Kirk ele fala para eles assim: eu não sou um diplomata, eu sou um soldado. Eu só posso falar a verdade para vocês. Se vocês não me aceitar a gente, vocês vão morrer, entendeu? E assim, não adianta. O Kirk tentou tudo. Ele se esforçou mesmo como diplomata ali, mas não deu. O que é bem misterioso, né? É um clima de mistério que só resolve no final. Eu gostei muito disso. Os Organianos são muito profundos. Legal. A gente vai... Depois a gente vai falando aos poucos, a gente vai entender o que esses Organianos estão querendo, mas... Bom, não adianta argumentar com os Organianos, porque eles não vão sair de lá.
eles são teimosos e acontece o inevitável. Os Klingons chegam e quando os Klingons estão em órbita, um deles, é o Trefane, ele tem um insight e ele vem falar os cruzadores Klingons estão em órbita. E aí, tipo, nem o sensor pode consegue identificar os Klingons em órbita, mas o velho conseguiu. E aí os dois ficam confusos. Entre isso e entre as portas abrindo sozinhas, eu imagino que esses caras já deviam estar suspeitando que tinha alguma coisa errada, né? O episódio inteiro as portas abrem sozinhas, mas o Spock achou que ele estava na Idade Média, né? É alguma coisa não bate, né? Inclusive, quando eu assisti esse episódio, eu fiquei o tempo inteiro, sempre que a porta abria, eu fiquei o tempo inteiro tentando arrumar argumento para essa porta abrir. Eu ficava pensando, não, pera, mas se ele tiver num ângulo um pouco mais para a esquerda e tiver alguém fora da nossa visão, ele pode empurrar a porta. Ou talvez a porta tenha um mecanismo, tenha alguma coisa em cima que faça ela voltar. Mas não tem nada disso. A porta... Mas eu peguei essa mania de ficar procurando essas coisas por causa de Jurassic Park. E Jurassic Park, quem é fã de Jurassic Park vai saber que tem a famosa cena do ataque do T-Rex ao carro. E quando o T-Rex sai do cercado, o chão é liso. Mas quando ele dá a volta no carro e empurra o carro pro cercado, tem um abismo. E aí, durante anos, todo mundo quis saber como é que isso era um furo de roteiro. Mas aí vai spoiler, não é. Eu descobri um youtuber que conseguiu explicar exatamente por que o T-Rex sai e por que o carro cai no cercado. Inclusive, eu vou tentar deixar o vídeo da explicação aqui com vocês. Mas... Bom, continuando, uma observação que eu tive é que a frota ela é cheia de palhaço, porque... Caramba! Por que isso, gente? Eles não querem defender a Organia. Eles querem que os organianos dependam deles para se defender sozinho. Não parece o que a gente vê no mundo real? Não, sim, mas por isso que eu falei que a frota é cheia de palhaço, né? Tem uma frase nesse episódio que não vai ser nesse momento, mas vai ser dita, em que os Klingons vão falar pros humanos e pro Kirk e pro Spock que eles não são um produto tão diferente. Né? Só depende do ponto de vista. Né? Mas assim, claro, tem diferenças gritantes entre a Federação e o Império Klingon quanto à ideologia, mas a prática às vezes não é tão diferente. Né? Porque assim, tem imperialismos que são disfarçados de democracia no mundo real. Né? A maior democracia do mundo, o país mais livre do mundo, às vezes é o mais imperialista, mas isso não é uma discussão de debate ideológico que eu queira entrar, não é isso. Mas esse episódio, ele tem esse pano... Não, aqui o negócio é ficção científica, mas o pano de fundo desse episódio é justamente trazer aos olhos do público que às vezes as coisas não são feitas daquilo que é aparente, já diria Jesus Cristo, nem tudo é feito daquilo que é aparente. E assim, quando os Klingons chegam e o Trefane ele sente tudo, né? Fica notório que tem alguma coisa errada com os Organianos. O Sulu ele é obrigado a fugir com a Enterprise e até um ponto em que a Frota Estelar está se organizando. Porque são 6 naves contra ele. Né? E ali o Spock e o Kirk eles ficam à mercê e os Organianos falam para ele, não, se disfarça. Eu achei assim, pô, que droga, né? Os caras estão presos no meio de uma ocupação, né? E assim, na hora já entra o personagem que pra mim é o melhor personagem desse episódio. E pra mim é um dos melhores vilões desse momento, só perdendo pro Khan. Que é o general, ou o governador Kor, né? Depois ele vai ser general, né? E ele já chega falando, eu sou o Kor, o comandante de Organia, o governador de Organia. Ele já se proclama na primeira cena. E assim, tem vários aspectos do Kor que dá pra perceber sobre o Império Klingon, é que ele, por mais que ele tenha poder e força com as suas tropas, ele não é um líder muito injusto assim, de imediato. Vai sendo depois que ele é provocado. O que lá na frente vai servir de inspiração para como que é a psique, a cultura e as atitudes dos Klingons, quanto à honradez, a admiração do combate, a admiração até do teu inimigo. A gente vê isso na cultura samurai e tudo. E pegando o gancho que você falou sobre o porquê dos mongóis, tem uma curiosidade que eu não sei se é a melhor explicação para isso,
Mas o império, que já caiu há muito tempo, mas o império que mais matou na história da humanidade foi o Império Mongol, né? Há quem diga que os números passem até o número de mortes que a gente teve na Segunda Grande Guerra. Então, se você fosse inspirar uma cultura de ditadura militar, expansionista, né, sem muita misericórdia, seria algo bem semelhante ao que os mongóis fizeram no passado, né? E é uma cultura que parece estar ligada à Idade Média, né? Então combina com esse cenário. As balaclavas, né? E assim, uma outra curiosidade sobre o General Core é que o manto, na verdade eu não sei se essa é a palavra correta, mas aquela corrente que ele carrega dourada no peito, ela vai ser usada novamente em nova geração pelo Tenente Worf, a mesma corrente, a mesma insígnia. Então, claro que não é mencionado na lore, mas é interessante que o core, o manto dele, os insígnias de combate dele, estejam na casa de Mog do Worf. Isso é um outro debate, uma outra história, né? Bom, o core chega e ele bota o pirulito na mesa e ele fala: eu tô governando aqui agora. Exatamente. Ele coloca e manda medir. E aí o Kirk não tem muito o que fazer, porque ele obviamente está em menor número. E ele está disfarçado, ele Spock, então, um está disfarçado como líder de comunidade, outro como vendedor, como comerciante. E é uma cena até bem longa, inclusive, essa. E ela não é assim, ela é boa, mas não tão interessante, porque na verdade é só uma apresentação de personagem. A gente ali já fica sabendo que as intenções, como a primeira aparição do Império Klingon, ainda não tinha umas coisas muito estruturadas. Então, tal qual a gente está falando, eles são fortemente inspirados em mongóis. Isso vai se perder conforme as jornadas for avançando. Vai ter uma inclusive o próprio identidade maior e própria. Exatamente. Inclusive, o próprio Korn, agora, ele é inspirado em mongóis, mas lá em Deep Space Nine, ele volta lá em Deep Space Nine e ele já é um Klingon padrão. E então, assim, acho que essa pegou até o Brunão de surpresa. Não, já tô ligado, do Dahar Master. Isso, e aí depois lá em depois lá em Enterprise explicam a realidade do porquê que esses Klingons, eles estão assim. Que na realidade isso faz muito sentido, mas entende-se que lá em Enterprise teve meio que uma confusão por causa do gene aumentado, e um cientista Klingon acabou usando os genes para tentar aumentar os próprios soldados. Ele acabou transformando os próprios soldados em humanos, o que acabou criando uma linhagem Klingon separada. Então, exatamente. Nunca é muito bem explorado a relação entre essa linhagem humanoide e a linhagem Klingon tradicional, mas eu estou propenso a acreditar que ela não é boa, porque o próprio Space Nine, quando eles voltam pro passado, pro episódio dos Pingos, eles encontram esses Klingons humanoides, e acho que é o Cisco que pergunta pra ele: isso tá certo? Acho que a gente parou na época errada. E aí o Worf responde: não diga uma palavra sobre isso. Então, talvez a relação deles não tão boa. Eu tenho pra mim que essa dinastia humanoide, ela se acabou no espaço de tempo entre a série clássica e Enterprise. Porque depois... Enterprise não, e entre Next Gen. Porque depois de Next Gen eles não aparecem mais, mas enfim. Bom, o Korn, ele leva o Kirk para o próprio escritório para ele apresentar para o Kirk como é que vai ser a vida de agora em diante. E a vida sobre o Império Klingon é uma verdadeira porcaria. Isso é interessante. A vida sobre o Império Klingon é de pura escravidão. Se você é derrotado, você não tem direitos. Essa é a vida sobre o Império Klingon. Então, é igual se no você feudalismo, né, que funciona, né? Você foi conquistado, você vai ser escravizado. Exatamente. Servo, camponês, escravo. Exatamente. E é legal a gente ver a diferença entre essa cultura Klingon que a gente está vendo nesse primeiro episódio e a que vai ser apresentada pra gente Next Gen. Porque Next Gen, eles têm muito lance de honra. Apesar de saber que os Klingons não são nada honrados, eles têm muito de honra, de que eles são muito religiosos. Alguns Klingons não são nada honrados. Alguns. Exatamente.
Mas eu achei o Korra honrado. Como dizia Dark, o Império Klingon é extremamente corrupto. Então, assim, mas esses Klingons aqui, eles não têm muito disso. Eles são só babacas mesmo. Porque tem uma cena que... Eles são só babacas. Eles são só vilões. Porque tem uma cena que o Kirk e o Spock estão andando pelo vilarejo e eles são só babacas. Eles só empurram do outro. Eles só fazem um filme. Eles são raros. Isso. Mas assim, falando do outro lado da moeda dos Klingons desse episódio, né? O Kor, a primeira coisa que ele fica irritado é com a placidez. Olha que palavra interessante, né? Placidez, né? Com a cara de morto e do sorriso morno que os organianos têm. Pô, a gente tomou seu planeta. Ele tava esperando combate. Ele tava esperando luta, uma glória. Ó, eu conquistei a Organia. Não, ele invadiu a Organia. Ficou muito feio. Ficou muito feio. Porque assim, pô, fica parecendo... Ah, você ganhou porque eles eram os fracos. E isso deixa o Kor muito nervoso, muito nervoso. Porém, o único que demonstra, porque tem um péssimo hábito de não esconder bem suas emoções, é o James Kirk. E assim, quando ele olha pra ele, o Barona, né, que é o disfarce dele de organiano, ele fala: você é o único aqui, parece que a gente tem um lobo no meio dos cordeiros. É você que eu vou escolher como elo de ligação, né? Então, assim, os Klingons, eles apreciam um bom combate. Os Klingons, eles apreciam a vitória com sabor de vitória, com desafio, né? Então, esse lado tá nos grandes líderes apresentados na série clássica dos Klingons, né? A gente vai ter o Kor, a gente vai ter o Kulok, nem tanto o Kulok, mas o Kang também, né? Lá na terceira temporada, né? Que vai aparecer. Mas aqui o Kor, ele deixa muito claro que ele não quer uma vitória fácil. Porque uma vitória fácil não traz glória nenhuma pra ele, né? Pô, eu cheguei lá, ninguém resistiu, então foi fácil, não teve graça. Não teve graça, né? Nenhum Klingon vai honrar ele com uma vitória fácil. É a mesma coisa de você jogar no... Fica feio. É a mesma coisa de você jogar no Easy. Você coloca um jogo pra jogar no facinho e ninguém vai te dar nenhum crédito. É só pra ver isso. Um jogo que uma criança de 5 anos faz. O negócio é platinar, como os gamers falam hoje em dia, né? O negócio é platinar. Mas assim, o Kor, ele não teve esse sabor de combate. E ele vai levar o Spock, que é um vulcano, né? Independente dele estar disfarçado de mercador lá dos minerais, ele vai levar ele pra sonda mental. E eles têm uma sonda que, pra mim, aquilo ali foi fruto do episódio lá que a gente teve do dispositivo Tantalus. E é um dispositivo Tantalus aquilo, na verdade. Abre a mente do cara, vê o que tem lá dentro, se ele aguentar, ele vira um vegetal. Só que aquilo interessante é que o Spock, ele não é suscetível, né? É mais uma habilidade mental do Spock aí que é mostrada, em que eles têm uma disciplina para criar um escudo, né? Contra esse tipo de invasão. E ele engana os Klingons, falando, não, ele realmente é um mercador, ele tá um pouco com medo da gente, tudo. E assim, aquele segundo em comando do Kor, meu, que pastelão aquele soldado. Mas tudo bem, a culpa não é dele. Eu acho que o roteiro não ajudou pro segundo em comando do Kor. Mas eu achei que... Eu nem sei o nome dele, não aparece, né? Mas ele poderia ter tido uma postura um pouco melhor. Mas ele ficou tipo assim, como se fosse o Alfred do Kor. Não comprei que ele era um Klingon muito poderoso na posição dele, né? Mas assim... O Kirk, ele vai ser levado com o Spock. E aí, depois dessa cena que você falou, deles ter a briguinha lá com o pessoal comendo, né, no meio do refeitório Klingon, da invasão, né, eles vão tentar criar uma situação de divergência, em que eles vão explodir o paiol do arsenal Klingon. Meu, eu achei um furo de roteiro aqui, porque assim, pô, é um arsenal Klingon, cara, de uma frota de naves, não é uma coisa comum. E embora o Spock... Eu acho que não era nem o arsenal da frota, acho que era o arsenal. Não, era o arsenal Klingon. Assim, mas era o arsenal de solo, não era não era de todas as naves. Mas é um lugar seguro. E aqui o episódio, ele começa a ser meio, como você diz, meio trapalhões, em que o Spock me falou, as chances são de 7.000 para um da gente acertar alguma coisa. E os caras no meio da noite, não tem ninguém para proteger o arsenal. O Spock detona aquilo. Aqui eu vou passar um paninho pra esses caras. Pensa comigo.
De tudo que eles, Eles de tudo que eles esperavam. viram de Orgânia, Ah, de tudo que eles viram de Orgânia até agora, se você estivesse no lugar deles, você acha que alguém ia resistir? Ia fazer isso? não, mas Então, é como o Cor disse, eu não confio em gente que sorri o dia todo. mas Pô, foi um Orgânia é um, vacilaço. mas Orgânia é um planeta de ovelha. Tudo bem, Pois não é, os caras confia, achou mas que os ninguém caras ia não resistir. resistiram. Os caras Então, não é esse o resistiram, ponto. os caras não. Destoa, né? Eu Destoa. Né? Eu acho que não. Talvez eles E que explosão tenham se acomodado porque viram que é um porcaria. planetinha bem morto, mas. Desculpa, eu assisti no remasterizado do streaming e, cara, que explosão porcaria que os caras deixaram. Oh, Mesmo no original, você gostou dos fogos de eu artifício? gostei. Achei top a explosão zona lá. Ah, podia ter sido melhor. Escola podia ter Michael sido Bay de melhor. explosão. Acho que os caras economizou na dinamite, mas tudo bem. Eu acho, inclusive, que essa foi a melhor explosão de jornada até agora. Não que É mesmo, eu prefiro a a do gente tenha tido Arena. muitas explosões, mas essa Do foi Arena boa, eu eu achei gostei. melhor. Ah, não, na verdade talvez seja por isso. Como teve acidente na do Arena, eles fizeram pegar leve, deve ter sido por isso. Gostei. E aí Bom. muda a cena, né? Muda a cena já direto pro conselho, né? É isso aí. E aí lá no conselho, o Kirk de novo tenta insistir pra eles se defenderem. Rapaziada, levanta. Os caras estão escravizando, eles vão matar vocês. mesmo. Exato, a gente explodiu. E aí eles não fazem nada. Assim, e eu acho que essa brincadeira. Aqui a gente já começa a explanar o que são esses alienígenas, porque eu acho que vale a pena, só pra gente dar um contexto. Eu acho que a partir daqui, essa brincadeira de ficar fazendo chibio doce já tá enchendo um pouco o saco, sabe? É pra não falar coisa mais pesada, que o YouTube não bloquear nosso vídeo. Já tá dando no saco já. Porque. Cara, Ninguém aguenta os organianos. Nem eu o tava Kirk, nem o Core. Ninguém Nem- aguenta os organianos. Eles são mortos, literalmente. Nossa, cara, que. Mas isso tem um propósito que me satisfez no final, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, né? O Kirk, ele tenta de todo modo colocar a ideia neles de que a guerra é inevitável. Não sei se você percebeu isso, mas a todo momento o Kirk, ele tá pensando, ele e o Spock também, que a guerra é inevitável. Não tem outra maneira. Eu tava assistindo aqui, eu fiquei pensando, pô, isso aí é que é a Frota Estelar? Não, a guerra é a única opção no episódio inteiro. Tudo é errado. Não tem negociação. Não, falhou a negociação, vamos atirar, vamos pra guerra. Foi o que aconteceu na primeira cena. E aí os caras já esqueceram. Não vamos tentar de novo. Mano, muito doido, muito doido. Pô, tem uma personagem de um livro que eu escrevi, que ela é uma senhora. Qual é o É uma livro senhora muito. aí pra galera ficar sabendo? ele ainda não- Sei. Não tá publicado. Ainda não tá publicado. Ah, tá. Uma senhora. E ela é uma senhora bem calma. E e tem uma conversa com o filho dela que ele diz o seguinte, que a mãe dele ensinou para ele que existem 3 caminhos para você conseguir alguma coisa na sua vida. O primeiro deles é a conversa. Você senta e você conversa. O segundo caminho é a porrada. A guerra. E o último caminho é a morte. Se você quiser alguma coisa na sua vida, e isso são palavras dela, tá? Não sou eu que tô falando, é o personagem. Se você quiser, agora eu tenho escrito, né? Se você quiser alguma coisa na sua vida, vai e conversa. Não conseguiu, porrada. Não conseguiu os mesmos 2, se mata, porque você não vai conseguir de nenhum outro jeito. Que A horror. frota estelar, ela é legal até a página 2. Já diria o Vamos parar quarto. para pensar, eu diria o quarto, vamos parar para pensar que a frota estelar não foi feita por mocinhos, sim, mas não foi feita com passividade. Não, ela nasceu da guerra Se a contra os frota estelar- romulanos, né? Se a frota De forma estelar tivesse sido feita com passividade, ela tinha sido destruída pelos times. É. E assim, o próprio Core vai falar pro Kirk nesse episódio, enquanto ele tá conversando com ele,
conta pra mim então a história da expansão da sua frota estelar, a luta contra os Shinds, a luta contra os Romulanos. No próprio episódio do Balanço do Terror, a gente descobre que antes da Federação ser tudo que ela é, né, e a frota estelar, a Terra já tinha se metido em guerra intergaláctica, interestelar, perdão. Então, assim, não são mocinhos tão limpos, assim, de alma pura, como vende na propaganda. E é isso que eu acho legal a gente tirar esse contexto, né? Porque, assim, não existe ninguém santo e ninguém sem pecado nessa história. Nessa história como tá diz no todo Poderoso mundo Chefão, errado. Como diz no Poderoso Chefão, por trás de toda grande fortuna há um crime. Nossa, pesado. É verdade, esse filme e esse livro é maravilhoso. Recomendo para quem não assistiu ou queira ler os livros do Poderoso Chefão, né? Mas assim... Mas isso aqui é interessante porque alguns episódios atrás a gente conversou sobre a forma como a Frota Estelar estava abordando aquela galera que travava a guerra virtual. Eu lembro que... então, lembro que a gente comentou, né, naquele episódio... Vamos impor a federação em vocês. Isso eu achei errado também. também. Naquele episódio, o Brunão até tava... Eu lembro que o Brunão estava defendendo a forma como as coisas foram feitas naquele episódio por falta de opção. Eu até questionei ele, se a forma foi essa, então qual é a diferença da Federação pro Império Klingon? A resposta tá aqui. Tá aí, não tem. Eu não precisei responder. A resposta veio 2 episódios depois. Tá aqui. Nenhuma. Só uma curiosidade que eu queria deixar aqui, verdade. enquanto a gente desenvolve essa análise desse episódio, é que esse é mais um episódio escrito e roteirizado pelo Gene Kun. O cara criativo, né? Cara criativo. É isso aí. Bom, quando eles estão conversando, o que ele está tentando convencer todo mundo a pegar armas e a lutar? Todo mundo menos ele, aparentemente, né? Tem brincadeira. Ele ia câmera lutar também. Ele ia ter a câmera. E não uma câmera pequena, assim, não. Uma câmera. O Império Klingon ensinou alguma coisa para a Federação, né? O uso de câmeras. Câmeras. Primeira vez que eu vi câmera numa alguma coisa de jornadas. Câmera fisicamente, mas já tinha visto que a ponte ela é gravada. Mas a gente não tinha visto uma câmera em si. Agora a gente viu. E... Isso aqui é muito bom. Os organianos entregam o que o Spock para os Klingons. É pena. Ai, meu Deus, como eu odeio esse povo. E assim, uma coisa que eu achei legal dessa cena dele ser entregue é porque assim, o conselho não resiste a nada. Ah, vocês querem prender ele, eles estão aí. Mas assim, eles não falam nada. O Core chega e fala, então você é James Kirk, o capitão da Enterprise. Mano, eu fiquei pensando assim, cara, o Kirk ele é famosinho, mano. O Kirk é famosinho. O Kirk é famoso, o cara que enfrentou os Metrons, enfrentou os Romulanos e tal, a fama dele ultrapassa a Federação, né? Vai por lá no Império Klingon, né? E assim, vai ter várias cenas nas séries de jornada que fala da importância do Kirk, não só na exploração espacial, como também na história da guerra. A gente vê isso também nos filmes do J.J. Abrams, né? E nas citações de Lower Decks, enfim. Toda a série, até TNG, tem isso. Mas assim, quando tá lá dentro, o Core ele quer forçar o Kirk a falar. E aí ele critica a Federação, critica a história deles. E ele dá 12 horas, ó. Dou 12 horas. Se você não me falar nada em 12 horas, eu vou fazer uma lavagem de esfregar com Cândido da tua mente. Né? Vai botar ele lá no dispositivo e vai ver o que ele arranca dele. Planos, defesa, códigos. Porque por mais que o Kirk seja ele é um capitão de nave estelar. Então ele tem alguma informação útil. O Spock não. Tá jogado. O Spock tá de novo jogado na cela, né? Toda vez o Spock é preso, mano. Coitado do Spock. Mas assim, uma observação aqui, uma outra curiosidade, né? Eu tô querendo jogar as curiosidades no meio, até porque é um pouco mais saboroso, até pra vocês que estão acompanhando a gente. Pra que tem cela e masmorra numa sociedade pacifista? Eu vou explicar um furo no final. Ah, não. Tem explicação? Tem explicação. Opa, então eu vou querer ouvir. Mas eu achei muito estranho do Tom Paine ter uma masmorra no castelo dos pacifistas.
Mas tudo bem. Sim. Os organianos, eles são o tipo de pessoa que eu mais odeio em toda a minha vida. Que eu evito a todo custo. Que é gente condescendente. Deixa rolar, mano. Não Tudo isso. fica bem quando tudo acaba bem. É aquele cara, é aquela pessoa que te trai, te passa uma rasteira desgraçada. Você fica todo Porque sentiu isso na pele. Você fica todo arrebentado. E aí o filho chega pra você e te fala, é pro seu bem. Agora, tem uma cena que avança depois disso, que assim, como tá dando as 12 horas, eles falam, o que Spock fala pro Kirk, ó, dessa vez não tem saída. Porque assim, é engraçado, mas sempre eles escapam da cadeia. Uma vez eu falei pro meu pai, quando eu era mais novo, quando eu tava assistindo a série clássica pra ele, e a gente via no VHS, e era um episódio em que eles saíam da cadeia, de novo. E eu falei, poxa, o Kirk, ele é um escapista, ele é um Houdini. Toda vez ele escapa. E aqui eles escapam, mas não por conta deles. O Aelborn aparece, né, como se fosse o anjo lá, libertando Pedro e Tiago da prisão enrolada da Bíblia em Atos dos Apóstolos. Milagrosamente abre a cela. Aí o Kirk fala, pô, vocês entregou nós, agora vai soltar? Como é que eu vou confiar em você? Né? O Kirk, ele tá sentindo justamente isso que você falou. Pô, não dá, né? Os caras é traíra, né? A gente tá lutando por um bando de traíra, né? Um bando de condescendentes, covardes, né? E aí o Aelborn dá um fecho nele que eu gostei muito. Ele falou, você tem outra opção? Você vai ficar aí? Vem comigo! E aí ele leva ele de novo pra sala do conselho. E aí o Kirk, ele insiste em querer os equipamentos dele. Ele vai querer dar uma última lição do que é ser um soldado com uma causa, mesmo que perdida, ao Kirk, querendo vender a ideia de que é glorioso ser um mártir numa guerra perdida. Porque naquele momento o Kirk e o Spock são 2 contra 6 naves da frota Klingon. Então, assim, vão perder, vão morrer. E ele fala, nós vamos morrer, mas a gente espera dar uma lição para vocês com isso. E o Kirk e o Spock saem, né? E aí o próprio Trefane fala para ele como eles são tolos, mas corajosos, né? E ali, quando eles ficam no meio da sala do conselho olhando o Kirk e o Spock fugir, com os phasers e o tricorder, eu comecei a perceber, agora tá explicando o que esses caras são. Eles estão no controle de tudo. É tudo um grande teatro. E o Kirk, o Spock e os Klingons estão sendo os ratos de laboratório. É meio que isso, né? Eles ficam analisando as reações para ver até onde eles vão, como se eles fossem crianças no jogo e os pais maiores assistindo para ver se ninguém se machuca. Essa é a sensação que eu tive dos Organianos. A sensação que eu tive dos Organianos é que toda essa história que eles inventaram é uma perda de tempo gigantesca. É um pouco. Eu acho que seres como os Organianos, eles não têm muito o que fazer no plano espectral, então eles vêm pro plano físico para encher o saco das pessoas, porque, caramba, custava falar desde o começo que eles eram? Não custava. Na verdade, inclusive ia ter... Vai ter, lá na frente, vai ser explicado por que eles são assim, mas isso só no seriado Enterprise, em que eles têm uma espécie de primeira diretriz deles, em que em espécies muito inferiores, ó, tapa na cara, em espécies muito inferiores, eles não agem a não ser que não tenham escolha, né? A não ser que interfira com o desenvolvimento de todo um sistema ou de toda a galáxia. Mas do contrário, eles não interferem, né? Isso é estabelecido só depois. Aqui não, né? Bom, de qualquer forma, o Kirk e o Spock vão até a sala do Core, e aí eles conseguem prender o Core. Não prender não, eles conseguem pegar o Core de refém, e o pau vai começar a torar, quando ninguém mais consegue segurar as armas nem uns aos outros. Eles começam a emitir altas ondas de calor, então eles não conseguem ficar próximos dos outros. E aí a gente tem a revelação que, na realidade, os Organianos são uma raça extracorpórea que evoluiu
suficiente para não precisar, para estar acima de contextos de guerra, para estar acima de contextos de matança e violência em si. O que eu entendi é que eles vieram exatamente daquele planeta e toda a estrutura era deles há 5.000 anos. Isso explica porque eles têm masmorra. Porque um dia eles precisaram, hoje eles não precisam mais. Boa. Isso explica também por que as portas abrem sozinhas. Isso explica por que eles sabiam que as naves estavam em órbita. Isso explica tudo. A gente até não comentou, mas lá atrás, quando que o Spock explode um paiol, o Kor retalia matando 200 organianos. E só que na realidade ninguém morreu. Porque na verdade não tinha organiano físico nenhum. Tipo, eles não podem morrer. Eles um teatro. Acima. E essa cena é boa. Né? E essa cena é boa porque eles meio que dão uma lição de moral nos dois e eles falam uma coisa muito engraçada. Eles falam, um dia vocês vão estar trabalhando do mesmo lado. E aí o Kor, jamais, nunca. E aí Cara, eu gostei do Kor. Vira a chave e Next Generation tá aí, né? Mas... Verdade. O Star Trek 6 vai abordar justamente, né? Inclusive, assim, os organianos, eles não aparecem na série de forma na telinha, né? Ou no cinema. Mas na novelização de Undiscovered Country, Star Trek 6, os organianos têm participação, sim, no Tratado de Paz entre os Klingons e a Federação, né? Então, assim, embora o roteiro do filme não tenha, o roteiro, originalmente a história teria eles novamente aparecendo. Mas depois eles somem, né? O que faz pensar que, assim, os organianos, eles são... Não sei. Entre os Kill, que a gente vai ver na lore... Falando da lore de Jornada, entre os Kill, o Senhor de Gotos e os organianos, eu acho que os organianos são mais interessantes até aqui. Porém, eles têm vários problemas, porque a moral deles não se aplica nem para a Federação, nem para o Império Klingon, nem para o Império Romulano. Eles estão tão acima que eles fazem o que eles bem entendem. E assim, mostrou uma coisa que eu gostei, que assim, o final é o Kirk e o Kor irritados por não terem controle de nada, né? Como o Kor citou, eles são dois tigres, dois soldados, querendo um vencer o outro, né? E aí o Elborn fala para eles, vocês acham que a gente não tem direito? Vocês têm direito de escolher matança? Escolher a guerra, a violência, a destruição? Nossa, que lição de moral na cara do Kirk. Porque assim, tudo que ele diz que o Kirk, ele é derrotado. Derrotado. Ninguém venceu, né? Não, os dois foram derrotados. E eu gostei dessa cena porque eu gostei dessa cena porque eles ficam jogando a culpa da guerra um no outro. Mas porque os Klingons são violentos e brutais. Mas porque a Federação invadiu o nosso território. Mas porque as minas eram nossas. E aí eles ficam jogando a culpa um em cima do outro. Lá em Enterprise, a gente vai descobrir que o primeiro episódio de Enterprise é o primeiro encontro real entre humanos e Klingons. E eles caem na Terra. E não é uma boa razão para começar uma guerra, mas é uma faísca. Porque, se eu não me engano, a primeira missão do Archer tem a ver com os Klingons. Sobre eles levarem se eles levarem o Klingon que tinha caído na Terra para outro planeta. Mas, enfim, não importa quem tá certo e quem tá errado. Não é uma discussão fácil. Não é uma discussão fácil. Se você acha que você tá melhor sobre a proteção dos Klingons, pensa no quanto tempo demorou para a Federação ir em socorro da galera que estava sob o domínio cardassiano, sob os Bajorianos. Bajorianos ficaram 50 anos sendo escravizados na porta da Federação. Agora, tirando essa faceta toda da personalidade dos Klingons como espécie, né? Até em comparação com os Romulanos, os Cardassianos. Tem uma curiosidade
que é o quê? De onde que o Gene Hackman tirou essa história de Klingon, né? Bom, o Gene Roddenberry, para alguns que já sabem, aqui a gente fala muito da história dele no nosso primeiro review aqui do The Cage, né? Ele também trabalhou no Departamento de Polícia de Los Angeles. E lá existiu o Tenente Wilbur Klingon, né? E ele era um homem muito corpulento, muito forte, fã de artes marciais, defesa pessoal, e era um cara muito decisivo nas suas ações durante o Departamento de Polícia, diante do Departamento de Polícia. Então, quando o Gene Hackman perguntou para o Roddenberry alguma coisa que fosse interessante, um nome interessante, ele quis homenagear esse colega de trabalho dele. E aí, ao invés de ficar Klingon, ficou Klingons. Daí veio o nome Klingons. E, assim, os Klingons, eles são do planeta natal, Kling, que também em Klingon se chama Cronos. Então, tá ligado a alguma coisa como Deus do tempo, Deus da criação do universo, que para o nosso idioma seria o Cronos da mitologia, alguma coisa semelhante a isso. Por isso que o pessoal fala, então por que o nome deles é Klingon, sendo que o planeta deles é Cronos? É porque a tradução do nome Cronos é do planeta Kling, mas é tudo o mesmo lugar. E é uma homenagem a esse colega de trabalho do Gene Roddenberry. O que eu achei muito interessante, assim, né? Pô, legal, o colega de trabalho dele gostou tanto dele e ele combinava tanto com essa personalidade que ele deu o sobrenome dele para uma espécie. E os Klingons foram homenageados não só em jornadas, tendo participações em todas as séries, mas como em outras séries de ficção científica, inclusive séries que não são de ficção científica, eles recebem homenagens também. Eles são a raça mais... Eu acho que eles, depois dos vulcanos, do tradicional comprimento vulcano, os Klingons, eles são a raça mais conhecida de jornada. Assim, raça alienígena, tirando Kepler. Exatamente. Eles são a raça mais conhecida de jornada. Tem um eles idioma, são a raça que... né? Exatamente. Inclusive, na vida real, o idioma Klingon pode ser aprendido. Ah, sim, tem um livro, inclusive para vocês que são membros aí da comunidade do Telegram, a gente tem uma coleção de algumas mídias de jornada lá dentro, para quem quiser conferir. E tem lá o dicionário da língua Klingon para os mais curiosos e aventureiros. Dicionário da língua Klingon, um pouquinho sobre isso. Exatamente. E os Klingons têm história, muita história. De verdade. Quando eu precisar fazer o bestiário deles, eu não vou conseguir gravar o bestiário deles numa vez só. Eu vou ter que dividir o bestiário deles em 5 ou 6 vídeos diferentes, porque é muita informação. Muita história. Os Klingons são quem tem mais história dentro de jornada. Eles têm mais história que os humanos. Eles têm mais história que os humanos. Então, é isso. Se prepare, porque em breve, pré-história Klingon tá chegando aí. Agora sim, uma outra observação, do... já nesse final da história, porque a história se resolveu ali. Os Organianos, eles impuseram a paz e falaram para eles, em qualquer lugar, daqui até onde o centro da Federação, ou o planeta natal Klingon, se tiver alguma escaramuça, alguma coisa, a gente vai impedir vocês. Ou vocês entram num acordo, ou vocês vão ser impedidos aqui, não vão fazer mais nada em canto nenhum. Então, assim, a Federação e o Império Klingon queriam lutar entre si, numa guerra interplanetária que iria matar bilhões de pessoas em diversos mundos. E aí os Organianos impuseram, aqui não vai ter ninguém ganhando, vai ser os dois perdendo. Então, eu achei ali uma quebra de paradigma de poder que é vendido. E a gente vê isso no mundo real. Tem gente que acredita no poder, só que o poder ele é uma ilusão. E assim, no final da história, o Kirk tá na ponte, pensando o que aconteceu com ele, né, com o Spock. E aí o Spock falou pra ele, pelo menos no final a gente saiu melhor do que as nossas chances. Que as chances deles era pra morrer. E aí o Kirk fala, não, a gente não teve chance nenhuma. O único que ganhou e controlou o jogo inteiro foram os Organianos. Então o Kirk teve que isso, foi reconhecer, humildemente, que todo mundo saiu perdendo. Perdendo assim, perdendo na sua ilusão de que a guerra era boa, né? Mas todos saíram ganhando porque a paz foi imposta sobre os dois. E aí isso daí na lore de jornada é conhecido como Tratado Organiano. E esse Tratado Organiano ele vai ser concretizado com o Tratado de Khitomer em Star Trek 6, para quem quiser se aprofundar do assunto. É isso aí, gente. Ninguém ganhou. Dessa vez Enterprise não ganhou.
Assim, eu não acredito que... Eu entendi que intenção que os organianos estavam fazendo isso, porque a guerra obviamente não acabou. A guerra acabou em solo organiano, mas em qualquer outro lugar a guerra ela vai continuar. Entendi. A guerra ela Eu entendi que os dois... Assim, eu entendi. Eles quiseram dar uma lição. Eles quiseram dar uma lição em ambos os lados, que é bem difícil. Não se ensina truque novo para cachorro velho. É verdade. Tanto que não vai resolver. Não vai resolver nada. Não vai resolver. E assim, tirando o fato de que eles não vão mais lutar, de que por enquanto eles tiveram cessar-fogo com os Klingons, novos inimigos vêm aí. Novos inimigos vêm aí. Novos aliados. Os aliados que entram, eles são mundos bem pequenos. Isso é interessante. A Federação ela constrói novos aliados, mas os aliados dela, tendenciosamente, são mundos bem pequenos. Tirando os Klingons, são mundos. Não é que são mundos. Na periferia do quadrante B. É isso aí. Eles têm mundos muito interessantes, mas não são mundos com poderes militares muito grandes. O que faz a Federação ser poderosa é o volume dela. Ela tem muito mundo. Ela tem muita gente. Mas poucos aliados realmente muito poderosos. Então, militarmente, se a gente for parar para pensar, a frota, que é a união de todos, é que é o maior poder. Porque se divide entre os maiores poderes do quadrante, que até então seriam a frota, o Império Romulano e o Império Klingon. O Império Cardassiano não chega aqui ainda, tá? O Império Cardassiano, eles são poderosos, mas eles não têm essa capacidade de enfrentar os outros de igual para igual. Tanto que, por mais que lá em Next Gen eles sejam mostrados como cruéis, eles são impiedosos, mas eles são muito da periferia da galáxia. Eles são muito escanteados. Inclusive, demorou muito tempo para a frota chegar para fazer fronteira com o território deles. Eles só chegaram, eles foram um dos últimos que a frota chegou, né, até o período de Voyager. Eles eram, eu acho que depois deles só tem os Brins, mas os Brins não são inimigos à altura da frota. Os Brins, por mais que eles sejam tecnologicamente avançados, eles são bem pequenininhos. O território deles é bem pequeno. O que mostra que esse pano do vilão interestelar, né, de um grande império, de uma raça conquistadora, ele nasce aqui, né? Nasce aqui. Sim. E também tem um pouco do Balanço do Terror, né? Dos Romulanos, né? Então é o segundo grande vilão da história, né? Que aparece aqui. Mas essa ideia de raças conquistadoras, né? De algumas coisas belicistas, é algo que, pra mim, assim, faz até um pouco de sentido. Porque se a gente parar pra pensar, a história da colonização do planeta Terra, né, da gente ver das grandes navegações aí, conhecendo o Novo Mundo, a Oceania também, sempre foi expandindo e guerreando, né? Pilhando, build and burn, já diria o Linkin Park, né? Constrói e queima, né? Então, assim, eu acho que se um dia a gente cavalgar pelas estrelas, com certeza vai ter problemas assim. Eu acho que sim. Eu sou do partido que vai. Se for explorar, esteja preparado para apanhar, para tomar chumbo. Porque provavelmente vai ter hostilidade. Isso dura mais ou menos, esse tipo de contato com impérios inimigos dura mais ou menos até o meio. Dura até o final de Deep Space Nine. No final de Deep Space Nine, com a Guerra do Domínio, o Império Cardassiano ele toma um cacete monumental. O domínio volta para o quadrante Gama e resta para a Federação. Todo mundo está muito machucado e resta para a Federação lidar depois só com os Borgs que vão aparecer lá em Picard. Porque os Borgs eles já são uma pegada diferente. Os Borgs eles têm uma narrativa mais de mal absoluto do que de construção de vilania por algum interesse. Os Borgs, eles não têm eles não são um império, eles não são... Eu tenho uma teoria para isso, de mal absoluto. Eles são mas mais... eu vou guardar. Eles são mais aquele tipo de vilão maléfico. Sou vilão e vou te pegar. Mas o que difere um pouco dos Klingons e Eles não são unilaterais. Eles não são bilaterais, eles são unilaterais.
Eles têm um lado só, e aí se acabou. Tipo, não tem. Os Não, Klingons, embora eles tenha têm uma lado rainha, bom não é um- também, né? Os Klingons, eles não são absoluto mal, né? Eles estão um império vendo da perspectiva dele. Como é que você Eles veria se você fosse um são império vikings. feudal, um império feudal no espaço, né? Eles são Interessante vikings. essa escolha, Eles né? são dessas vikings. coisas. Inclusive, depois, lá, quando a gente for conversar um pouco mais sobre a raça Klingon, isso é uma coisa que eu vou até deixar bem comentado lá, que a inspiração pro que vem dos Klingons são vikings. Eles têm um Messias, eles têm um paraíso, Paraíso, eles têm que Valhalla, morrer em Stovokor. batalha, eles têm Stovokor, eles têm que eles gritam quando alguém morre, eles têm toda uma mecânica viking implantada neles. Viking, antigamente, a gente sabe, só fazia vikingzice, né? Só matava, só violentava. E aqui, eu enxergo muito dos próximos, dos Klingons da segunda geração que vão entrar, são bem inspirados nisso. Esses da primeira geração não tem muito disso, eles são mais bullies espaciais do Império e é isso. Brunão. Bom, uma última nota, curiosidade que eu queria apontar aqui antes de dar minha nota é que assim, os Organianos eles vão aparecer também em uma trilogia de livros chamada Errand of Fury, ou Missão da Fúria, que é escrita pelo Kevin Ryan, né? E o pano de fundo é justamente o Tratado Organiano, né? Bom, minha nota para esse episódio foi nota 9, né? Ele tá para mim em pé de igualdade com o episódio anterior na qualidade dele. Só não foi 10 pelos furos de roteiro, que eu achei que tiveram, né? Alguns furinhos. Mas excelente, né? Acho que aqui tem mais um legado que é deixado aí do Gene Kun para o que é e o que seria depois de Jornada nas Estrelas, né? E os Klingons, eles dão um tempero de que, assim, não é uma exploração em que só há um poder. Há uma exploração em que você tem que lidar com cuidado com outros poderes, né? E a lição de moral que o Kirk e o Spock levaram, eu achei que ficou de bom tom, porque tem muita gente que às vezes é levado por ideologices, né? Vamos colocar assim, né? Tem gente que acredita no mundo cor-de-rosa, em que existe só preto e branco, né? E não é assim, as coisas não são absolutas. E como eu disse, eu vou repetir, Star Trek não é para um pensamento raso. É necessário você fazer algum tipo de aprofundamento do que você assistiu. Dá pra ver só por assistir? Igual alguns outros filmes e animações? Dá. Mas a graça não é essa. A graça é o que a gente tá fazendo aqui. Nota 9. E pra você? Eu vou dar 9 também. Foi um episódio legal. Foi o melhor episódio do mundo, que a gente já discutiu. Mas só pela discussão dele que a gente teve, ele é um episódio bom. Ele não teve muita palhaçadinha. Não teve uma piada final. Ele foi um episódio mais sério. Ele não. Todo mundo saiu com o rabo atrás das pernas nesse episódio. Não teve vitória de Enterprise, não teve vitória de Klingon, de nada. Ele foi um episódio tranquilo. Ele serviu como lição de moral e é isso. Os Organianos vão voltar, os Klingons vão voltar muitas vezes ainda. Ixi, vocês vão ver Klingon a dar com pau. Depois da segunda geração, depois de Next Gen, o que vai ter de Klingon, vocês vão enjoar de ver Klingon. Klingon vai estar presente em praticamente todos os episódios de Next Generation, Deep Space Nine e Voyager. Então, assim, agora, é real. A partir de agora, esquece. É Klingon pra todo canto. Então fiquem preparados. Tal qual eu falei, daqui a algum tempo eu vou começar a montar o arquivo de espécie dos Klingons. Não espere que eu faça tudo de uma vez só, porque é muita coisa. Então provavelmente vai ter 5, 6 vídeos explicando. 3 deles provavelmente só para explicar a história dos Klingons, desde lá de trás até o próximo, até onde a gente já chegou em Jornadas. Tem muita coisa de Jornadas ainda a ser explorado e é isso. Brunão, quer se despedir? A minha despedida ela fica com uma lição que ficou na goela do comandante Kor, do governador Kor. Nunca diga nunca, né? Lá ele fala que nunca os Klingons vão trabalhar com a Federação. Mas a gente viu que a história não é bem assim.
E isso serve para as pessoas não pensarem que tudo que elas acham que é absoluto um dia pode mudar. As realidades mudam, né? Às vezes pelo conflito, às vezes pela paz. Eu agradeço a cada um de vocês. Aqui do lado vai ficar aqui o card com os vídeos de caso você não tenha ainda assistido. Deixe curtir o comentário de vocês se vocês gostaram desse nosso episódio. Vida longa e próspera. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, deixa aí o que você achou do episódio. Comenta aí o nome do seu Klingon favorito. Pelo amor de Deus, não fala que é o Worf. E é isso. De boa. Até o próximo episódio. Kaplar.